todo o povo de Deus, graça e paz. Pastor Jorge Santos, para mais uma vez nós nos posicionarmos na presença do Deus que fez os céus e a terra. Queridos irmãos e amigos, Deus mais uma vez dá para nós a oportunidade para que nós possamos não somente orar, mas também aprender a palavra do Senhor. Quero convidar você para uma reflexão juntamente comigo. Quero aqui, em nome de Cristo, compartilhar com você a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia, ela é muito enfática quando ela nos ensina coisas que na verdade nos leva a cada dia mais agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas essa colocação bíblica, quando você entra no contexto, você descobre que é uma colocação abrangente. Porque quando nós temos fé, nós então aprendemos a andar na presença do Senhor e a obedecê-lo pela fé. No livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 21 e 22, a Bíblia diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22. Quero aqui colocar um tema na nossa reflexão. E o tema é verdades incontestáveis. São verdades que não tem como a gente contestar. Diante da Bíblia, da palavra de Deus, não existe essa de nós querer impor o nosso ponto de vista. Porque se fosse para cada ser humano viver segundo os seus pontos de vista, ele não precisaria de Bíblia. Ele apenas imporia o que ele pensa e valeria. Mas diante da palavra de Deus, essa de cada um ter seu ponto de vista, aqui não entra isso. Ou nós temos respaldo bíblico para aquilo que está certo ou errado, ou se não tem como a gente questionar diante da verdade. E o tema da minha reflexão aqui são verdades incontestáveis. Já lemos esse texto lindo e brilhante, e é interessante a gente analisar. Veja bem, se alguém na igreja ou na escola não gosta de mim ou de você, o que a gente deve fazer? A gente deve chegar antes dessa pessoa. Chegar primeiro na escola, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Porque se alguém na igreja ou na escola não gosta de mim ou de você, a gente chega mais cedo. Porque ali a gente vai estar ali. E essa pessoa, ao chegar, ela vai ter que passar por nós. E quando ela passar por nós, nós vamos poder estender a mão. E ela terá de retribuir. Nem que ela faça isso, ou que responda entre os dentes. Mas esta pessoa vai olhar para nós e ver um belíssimo sorriso no nosso rosto. Mas se eu ou você ficar carrancudo de um lado e a pessoa ficar carrancuda ou aborrecida do outro lado, nós dois
os dois saem perdendo a bênção. Então, meu querido irmão, meu amigo, nós não podemos ficar indiferentes com ninguém, principalmente dentro da nossa própria casa ou da nossa própria família. Lembre-se o que a Bíblia diz: se o teu irmão, ou seja, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se ele tiver sede, o que vamos fazer? A Bíblia diz: dá-lhe água para beber. Porque fazendo assim, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. E o que acontece? E o Senhor te retribuirá. Provérbios 25, versículo 22, 21 e 22. Tremendo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É o que está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. E aí Deus prossegue dizendo: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse-lhe: agora olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5. Olha que lindo. Como a promessa demorava para se cumprir, Sara sabia que Deus tinha dado uma promessa para Abraão, seu esposo. Mas como a promessa demorava para se cumprir, ela apressadamente arrumou-lhe Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis 16, versículo 2. Vamos entender aqui, talvez ela nem estivesse crendo que realmente receberia a bênção. Mas Agar, depois que engravidou, sabendo que Sara não podia ter filhos, passou a esnobá-la, passou a zombar dela. Então Sara, em vez de receber a bênção, em vez de ter esperado com paciência, ela acabou arrumando, foi mais um problema para a vida dela. Porque já tinha a tristeza devido ser uma mulher estéril e não dar para o marido a felicidade de ser pai, ou de dar a ele um filho. Mas Deus havia feito uma promessa. Quantos de nós, mesmo sabendo que Deus tem uma promessa na nossa vida, em vez de nós nos humilharmos e esperar com paciência no Senhor, porque a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Ela vai se cumprir, porque Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E ainda que Ele prova a nossa fé, no tempo certo, Ele vem a nós para cumprir a promessa. Sara, então, achando que a promessa demorava, parou de crer. E na sua dúvida ou incredulidade, ela arrumou Agar, uma serva egípcia, para através desta serva Abraão ter descendentes ou filhos. Só que isto não invalidou a promessa de Deus, porque a promessa de Deus estava a caminho e se cumpriria, porque Deus não mente.
Como eu estava dizendo, talvez ela nem estivesse crendo que realmente receberia a bênção. Mas Agar, depois de engravidar, sabendo que Sara não podia ter filhos, passou a esnobá-la. Ou seja, Sara, por não esperar com paciência no Senhor, acabou acrescentando na vida dela mesma mais um problema, mais uma luta, mais uma prova, mais tristeza, mais angústia. Querido irmão, minha irmã, nós que somos servos do Senhor, devemos crer no Senhor Deus de todo o nosso coração. E devemos fazer como diz o Salmo 40, esperar com paciência no Senhor. Porque na hora certa, Deus inclina, Ele ouve, Ele estende a mão. Porque Deus tem a resposta para poder encher nosso coração de alegria e dar para nós o cântico da vitória. Bendito é o nome do Senhor. Então veja bem, queridos. Olha só que coisa linda, que coisa importante. A nossa reflexão. São verdades incontestáveis. Ela deu Agar para Abraão. E ele possuiu Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi sua senhora, desprezada aos seus olhos. Mudou completamente o comportamento da serva. Porque agora a patroa, podemos assim dizer, que não tinha condições de dar à luz filho devido a ser estéril, agora a escrava estava com a moral toda, porque foi dada por mulher ao Abraão, e ela engravidou e agora estava com um filho. Agar se esqueceu do seu posto, do seu lugar. Para você não perder a sua bênção, lembre-se que o nosso lugar é o lugar da humilhação. Sempre será o lugar da humilhação. Por quê? Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aqueles que se humilham serão exaltados, diz a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos nesta terra, devemos ser humildes. E Agar correu da situação e disse a Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sara, e ela fugiu de sua face. Gênesis 16:6. Amados e queridos amigos, irmãos, Deus não quer que você corra da situação. Ele ordenou que o anjo fosse se encontrar com ela e mandasse a voltar e a se humilhar. Observe bem que a humildade, ela sempre será o ponto de partida aonde nos levará a grandes vitórias. Agar se exaltou sobre sua senhora, e a senhora dela foi até ela, repreendeu ela, humilhou ela e mandou ela embora de casa. Mas Deus manda um anjo, fala, olha é o seguinte, não precisava de nada disso ter acontecido se você tivesse se humilhado para sua senhora. Porque esta é a postura de alguém que quer ser abençoado. A humildade. Isto são verdades incontestáveis. E o que o anjo falou para Agar? Volta e humilha-te debaixo das mãos da tua senhora. É muito lindo quando nós aprendemos estas verdades. Deus não quer que nós corramos da situação. Ele ordenou que o anjo fosse se encontrar com ela e mandasse a voltar e se humilhar. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais?
E ela disse: vem fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Gênesis 16, versículos 7, 8 e 9. Deus não falou com Sara, Ele falou com Agar. Você recebeu a semente fértil. Agora se humilha e saiba seu lugar, porque desta bênção vai gerar outra bênção. Bendito é o nome do Senhor. Deus, Ele tem nos despertado a orar. E a oração, ela é uma semente fértil. E uma vez que nós temos essa semente na nossa alma, no nosso coração, nós devemos nos humilhar, porque é aí que está o segredo. Porque isso vai gerar muitas bênçãos na nossa vida. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a sua descendência, que não será contada por numerosa que será. Gênesis 16, versículo 10. Queridos irmãos e minhas irmãs, aquele que se humilha será exaltado. Podemos observar uma árvore frutífera. Quando essa árvore dá muitos frutos e as suas galhas se enchem de muitos frutos, a gente observa que a tendência daquelas galhas é se inclinar para baixo, porque os frutos são tão abundantes que pesam as galhas e as galhas pendem para baixo. Assim deve ser o comportamento daqueles que Deus abençoa, que Deus dá para eles a semente da fertilidade no tocante a várias direções, e eles começam a frutificar, começam a ser abençoados. E o interessante é que isso nos puxa para baixo, ou seja, quanto mais abençoados somos, mais humildes nós devemos estar. Quanto mais agraciados nós somos, mais humildes nós devemos estar. Muitos de nós temos sido decepcionados e temos visto pessoas que têm dons espirituais. Em vez dessas pessoas serem humildes, elas se acham no direito de jogar pedra, se acham no direito de falar mal, de criticar as pessoas, e começam a dar frutos de grandeza, de exaltação, como se elas fossem senhoras ou senhores da verdade. E a gente observa que essas pessoas, por mais que Deus tenha promessa em suas vidas, elas estão baseadas no fracasso, porque enquanto elas não aprenderem que a humildade é o caminho da vitória, as promessas de Deus ficarão retidas, até que essas pessoas aprendam que humilhar é o caminho de partida rumo ao cumprimento de todas as promessas de Deus na nossa vida. E que assim, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, que a graça do Senhor esteja sobre mim, sobre ti, sobre nós, e que nós possamos entender que diante de tudo que Deus tem falado, diante das promessas e das bênçãos do Senhor, convém que nós nos humilhemos, porque Deus dá graça aos humildes, porém Deus resiste aos soberbos. Vamos orar? Vem comigo. É momento de nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, de oração, eu me ponho, Pai, na sua presença, e estou certo, meu Deus, que o Senhor tem falado ao nosso coração através destas reflexões ou desta reflexão. E verdadeiramente, meu Pai, são verdades incontestáveis. E diante disso, Senhor dos exércitos, eu me rendo aos teus pés. Eu vou a ti, na certeza, ó Deus,
do seu amor, do seu cuidado e da sua misericórdia. Reconheço, Senhor Deus, que sou carente, necessitado da tua bênção, da tua instrução. Ó Deus, que o teu Espírito venha dominar meu ser, minha mente, meu coração, minha vida. E que o Senhor venha pelo poder, meu Deus, do teu Santo Espírito, falar ao coração deste homem e desta mulher, jogando Satanás por terra e dando, meu Deus, para todos nós vitória contra toda seta de grandeza, toda seta de orgulho. Ó Deus de poder e graça, tenha misericórdia, tenha, meu Deus, compaixão. Senhor, inclina os teus santos ouvidos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre. Pai Santo, que onde chegar, meu Deus, este áudio ou vídeo de oração, que ali chegue a bênção do Senhor, que ali chegue o poder do sangue de Jesus, para jogar por terra o diabo, para jogar por terra a feitiçaria, a macumba, que ali chega a mão do Senhor para libertar, transformar e dar para cada um de nós vitória contra essa natureza pecaminosa, todas estas tendências malignas. Aleluia, glória a Deus, que tudo isso venha cair por terra, meu Deus, e que o teu nome, Pai, seja glorificado. Pai de amor, eu creio nas bênçãos do Senhor e sei que o Senhor não somente faz as suas santas promessas, mas que as promessas do Senhor se cumprem na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida daqueles, meu Pai, que estão aí em iminência de receber de ti vitória. Mas, meu Deus, dá para nós humildade, porquanto está escrito que na frente da honra vai a humildade. A humildade, ela é a porta da honra. A humildade é a porta das bênçãos. É a porta do cumprimento, ó Deus, das tuas santas promessas. Senhor, eis-me aqui. Perdoe os meus pecados. Lava minha alma e o meu coração de todo mal. E me dê, Senhor, o temor do Senhor. Me dê, meu Deus, a vigilância. Me dê graça para que eu venha me abster do pecado dia após dia. E muito mais que tudo isso, Pai, me dá humildade. Porque a humildade é o ponto de partida rumo ao cumprimento das tuas santas promessas. E assim eu te agradeço, Pai, por esta palavra, por esta reflexão. Te agradeço por esse irmão, por esta irmã, que com certeza está ouvindo a sua palavra e está, meu Deus, recebendo instrução para voltar e se humilhar e prosseguir rumo ao cumprimento das tuas promessas. E assim eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.